Então tá, estamos gravando. Obrigado, Gabriel, por compartilhar o que tu tem para trazer para nós hoje. Gabriel, tá fazendo mestrado, né, Gabriel? Mestrado em engenharia elétrica, que não ensino mesmo. Ok, vamos. Então posso assumir aqui, Humberto? Pode. Beleza. Então tá, pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês acabarem de lanchar, né? Eu quero iniciar aqui compartilhando a minha tela, tenho uma apresentação para vocês, depois eu disponibilizo esse material. Fiz que nem um professor que a gente tem no mestrado, que os PowerPoints eles são cheios de conteúdos, mas em compensação não tem layout, né? É preto no branco. Bom, para quem não me conhece, eu sou, como o Humberto falou, mestrando em engenharia elétrica pela Unicinos, eu estou no meu segundo semestre. Eu sou formado em engenharia de controle e automação pela Unicinos também, tenho técnica em eletrônica pelo CETEMP, o Senai, e hoje, atualmente, eu trabalho como assistente de pesquisa em engenharia no IPT-Chip, também na Unicinos. Então, eu estou em casa, estudo e trabalho na universidade. Dentro do Chip, eu trabalho em pelo menos 3 projetos, né? O Intelligent Factor, que é o meu principal projeto, por onde até inclusive eu sou pago, né, vamos dizer. É um projeto de desenvolvimento de dispositivos, hardwares, nodes, todo um complexo de IoT mesmo para medição e monitoramento das facilities da HT, onde a gente roda um sistema de predição e prevê algumas falhas antes que aconteça algum problema na linha e nas facilities da empresa. O outro projeto também envolve HT, é o CIP, talvez alguns de vocês já ouviram falar, o MCP-HT32SX. Ele é um chipzinho, um CIP, um System Package, que a HT lançou no ano passado. Nesse projeto aqui, minha atuação está mais em desenvolvimento de placas para testes de validação e certificação do CIP mesmo, né? Depois eu até explico para vocês um pouquinho de diferença do que é fazer um CIP e o que é fazer uma placa. No Intelligent Factor, acabei comentando, mas eu estou bastante focado no design de hardware, então, desde projetos de circuitos a placas em si, e outros projetos de automação, como, por exemplo, trabalhei no ano passado em um projeto de monitoramento de gases tóxicos para microfabricação. Então, tem muitos gases, como, acho que o que eu trabalhava bastante era ácido brômico, acho que não estou enganado, e ácido clorídrico. Uns ácidos assim muito loucos e só sei que até brinco com o pessoal. O que eu sei é que se tu tiver 30 segundos de exposição, tu tem vários danos. Então é melhor não vazar esse negócio. Mas aí vocês se perguntaram, tá, como o Gabriel, um cara de automação, foi parar e se meter com PCB? Que é, por exemplo, uma coisa muito mais da engenharia eletrônica. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Cara, por necessidades, como diz o professor Leonel, né? Tinha ali uma necessidade de fazer isso, eu vi uma oportunidade, cara, vou tocar. Eu gosto, acho legal, acho interessante. E aí eu fui aprendendo e aí enchi o saco lá do Celso, até o nosso coordenador. Celso, pá, eu quero fazer um curso de fabricação, de projeto, quero saber, tal, tal, tal. Fiz a disciplina da graduação de projeto de PCI, como não obrigatória, ela não é do curso de automação. Fui aprendendo um pouco também com a vivência da vida, mas de maneira geral foi por interesse mesmo. Mas, seguindo então, existem dois mundos no processo de uma PCB. O que a gente pode dizer é a parte do layout, onde a gente envolve esquemático, o PCB, a PCB, o layout em si, né? E a mecânica, que tem a ver com 3D, e o mundo da fabricação. A gente tem a fabricação da placa, o teste da placa, a montagem e uma inspeção pós-montagem. Então, pessoal, surgiu dúvidas, por favor, interrompam, levantem a mão, não sei como é que funciona aqui, o Humberto gerencia, porque quem apresenta não consegue ver nada, né, Humberto? Pode deixar que eu aviso. Mas beleza, então começamos com essa frase aqui, fazer uma PCB é como fazer uma pizza. Meu forno é parecido com esse daí.
Bom, não sei vocês, mas até me deu uma fome aqui, né? Não, caras, assim, o vídeo eu trouxe porque, assim, é muito semelhante, se vocês verem. Ah, tu botou o ingrediente, tu botou o componente, tu foi pro forno pra soldar, né? Por exemplo, uma solda por refusão, tu levou a pizza pro forno, sabe? Tu passou a pasta ali, o coisa, tá passando a máscara de solda no stencil, sabe? Perdão, a pasta de solda, né? Então, há muita familiaridade. Eu vi esse vídeo no Instagram, assim, antes mesmo do Humberto fazer o convite. Eu disse, vou salvar que isso aí pode ser útil em algum momento. Mas beleza. Entrando nesse mundo do layout, existem algumas ferramentas de desenho. E aí eu trago, assim, o que tu precisa pagar e o que é free. Como tudo na vida, e quem é engenheiro sabe disso, né? Ferramenta free tem as suas limitações. A ferramenta paga, muitas vezes, não tem como bancar. Menos o Mas Python. Python é de graça e é melhor que todas. bom, aí a gente. É um outro mundo, né? Linguagem de programação. Mas assim, galera, do que eu conheço, eu, Gabriel, trabalhei já. Altium, principalmente, tá? O Allegro eu tenho tido contato recentemente, inclusive vou fazer daqui umas semanas um curso de Allegro. O Proteus, né? Todo mundo já viu aí, talvez na graduação, e o Express PCB, a cadeira de introdução mandou lembranças aí, quem não teve que fazer uma plaquinha no Express, né? Mas assim, o que eu vejo, e aí eu trago alguns comentários para vocês. Ó. O Allegro é uma ferramenta da Canvas. Ele é um pouco diferente do Altium, porque o Allegro tem várias subdivisões. O Allegro tu pode ter a parte de PCB, ele chama de PCB Designer, se não me engano, ou PCB Editor, agora não vou me acordar, que é para fazer placa. Mas ele também tem um Package Design, que é para fazer um SIP, para fazer um chip. É um pouco diferente, sabe? O Allegro, as ferramentas da Candy são mais completas, eu diria. Tá? Não digo que são muito amigáveis, friendly, né? Mas elas são mais completas, são para várias funcionalidades. Então, o cara que fez o SIP lá da HT fez no Allegro. Ele não fez no Altium, porque o Altium não é para esse tipo de aplicação. Né? O Altium é mais para, obviamente, PCBs. Tem o Eagle do Autodesk, nunca ouvi, nunca mexi. Proteus, cara, ele é no cache, né? Mas tem muito craqueado por aí. Ele tem essas limitações, como vocês sabem, mas aí ele tem uma vantagem, ele é simulador também, né? Então ajuda. E o Express PCB, aquele mais simplão que todo mundo fez na cadeira de introdução, uma fontezinha lá com LM7805. É um cara que atende, depende, um pouco é só hobby que tu tem, cara, pra que tu vai, sei lá, pagar uma licença, né? Mas, até comentei esses dias no grupo, colegas, quem precisar, por exemplo, preciso fazer uma placa e tal. Se tu precisa fabricar, por exemplo, chama o Rodrigo, porque o Rodrigo pode intervir lá com o chip e a gente fabricar essa placa para ti. Até eu fiz o designer de um cara de mestrado hoje, uma plaquinha para ele. Ou então, ele daqui a pouco a gente consegue a licença, se tu sabe mexer, ou então, não é o caso agora, né? Mas tu pode ir lá no Unsinos e fazer o layout. Então, tem muitas opções, né? Antes de a gente pensar, vou craquear o troço. E tem a fresadora também lá, né? Para quem quer fazer. Sim. Normalmente ela é mais usada para o pessoal que faz TCC, mas já fizemos trabalho de disciplina quando não está com muita coisa para fazer lá na fresadora. Uhum. Pode fazer. Falem com o Rodrigo, falem com os professores lá, que é possível que vocês consigam fazer para projeto de disciplina. Né? Gabriel, mas eu não sei como opera a máquina. Cara, tem o pessoal lá no laboratório que manja e vai te ajudar, entendeu? Na verdade, eles que operam para ti lá, né? Só tem que fazer o design e deu, né? De maneira geral, o laboratório de engenharia elétrica tem cada vez se tornado até mais independente do chip para fabricar placas, né? Até porque o intuito do chip é uma coisa mais de pesquisa. Então a gente encaixa ali um projeto, um mestrando, uma graduação, mas é um pouco mais difícil, tá, pessoal? Pra ser bem sincero. Mas beleza, vamos à prática. Eu vou apresentar para vocês o Altium, né, que é a ferramenta que eu estou acostumado a mexer. Sei lá, vamos... Opa, peraí que eu troquei de tela aqui. Eu estava já numa tela, vamos ver se eu acho... Ih, nem eu sei onde é que é a tela do inicial aqui. Tá. Eu vou fechar aqui para vocês. É na casinha ali no home, lá na casinha. Lá. Isso aí. Pronto. Tá. Obrigado, Humberto. É como assim, o cara trabalha com os projetos sempre abertos, dificilmente tu vai estar abrindo e fechando o projeto. Então, só para salientar, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu já falei com meus superiores, tá? Tem algumas placas que eu não podia mostrar, infelizmente, mas, de maneira geral, o que eu vou mostrar é ok.
Welcome, Eduardo Luiz Rode. Ah, a licença da Unicinos é no nome do Rode, por isso o nome do nosso querido professor aqui. Então, caras, entraram aqui, primeira coisa, preciso fazer um projeto novo. New Project, e aí uma coisa que o Altium é muito de boas. Ele já muitas vezes te dá, inclusive, layouts, vamos dizer assim, templates prontos, né? Então, tem uma lista de coisas relacionadas aqui. Tu pode, inclusive, o Altium manda muitos projetos prontos, então tu pode abrir ali nas bibliotecas e ir explorando. Mas, de maneira geral, tu vai vir em default, coloca o nome aqui, projeto TSR, por exemplo. Eu salvo sempre no Git, né? Você não notar, por exemplo, olha, aqui ele tem uma verificaçãozinha, que é o que já foi, que já subiu lá para o Git. Pessoal, se alguém tem alguma pergunta, eu tô vendo que tá dando notificação aqui. Não, beleza. Não, na verdade eu estou respondendo eles ali no chat, Gabriel. O Cassiano perguntou a respeito da versão de estudante, né? Se tem versão de estudante pro Altium. Tá. Tem tu tinha comentado dizendo no grupo, né? Que tem na Unicinos ali, tu pode falar com o coordenador, eles conseguem uma licença. Isso e, se não me engano, eu já tentei negociar a versão de estudante com eles direto, e eles têm essa acho que é uns $100, se não me engano, que tu paga. Tu pode usar por 1 ano, né? A versão de estudante deles, né? E o Elvis está falando que tem uma que é por 6 meses, essa eu nunca vi. Não está confundindo de repente com o LabVIEW, mas eu não sei. O LabVIEW tem essa questãozinha aí também, né? Bom, mas depois a gente traz esse tópico aí. Caras, 2 coisinhas, né, que a gente falou: layout e esquemático. Então, tu criou um novo projeto ali, tu vai adicionar um item novo como um esquemático. Aqui a gente tem muita opção, tá? Tu pode, inclusive, fazer um esquemático em qualquer tamanho de folha, A0, A4, A3. Eu normalmente trabalho em A3. E tu vai também adicionar uma PCB, sempre assim. Aí um detalhe, a gente pode, inclusive, lá na frente trabalhar, lá numa próxima, tu tem como criar componentes no áudio. Né? A gente vai ver hoje que algumas ferramentas, alguns sites para buscar os footprints, né? Footprint é o desenho, seja esquemático ou seja o próprio encapsulamento do componente, né? Mas também tem como tu desenhar, então é uma das formas. Muitas vezes a gente tem que recorrer a isso, né, Humberto? Porque às vezes o componente, eu não sei porque os fabricantes não fazem, já não deixa tudo lá pronto, né? Não querem facilitar a vida. Mas beleza. Agora tem, se não me engano, na DigiKey tem uma ferramenta bem boa também. Eu acho que tem uma eu não lembro se é da Mouser agora, que tu baixa direto lá também, tu já pode baixar já os footprints também já. Bem interessante. Isso, a Mouser tem essa ferramenta, a DigiKey tem alguns links. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, gente, assim, vou fazer um esquemático. O que eu preciso fazer? Caras, como diz o Leonel, levantem os requisitos, pelo amor de Deus. Gastem o tempo que for necessário levantando o requisito. O que é isso? Pergunta como é que vai funcionar a placa, o que a pessoa quer, como ela quer. Não se preocupa ser rápido nisso. O requisito, assim, quanto mais tempo tu investir com qualidade tu tiver, menos tempo tu vai ter de retrabalho depois, tá? Então, documenta, faz um diagrama de bloco para compreender bem as funcionalidades do layout, né, do que ele precisa. Tenta imaginar tudo que vai de componente, sabe? Lista, faz a gente chama de BOM, né, o Bill of Materials, faz uma lista preliminar mesmo, cara. Resistor, tal, capacitor, tal. Vai tentando levantar as características de condições de trabalho, por exemplo, temperatura, umidade, pressão, que isso tudo pode afetar. Eu trago como exemplo aqui, no projeto do CIP, eu trabalho em 2 placas. Uma que vai fazer um teste de High Temperature Operation Life, acho que e REST, que é um teste de temperatura, pressão e umidade acelerado. Que essas placas vão em máquinas, né, que fazem esse teste lá dentro do Fuse. E, cara, placas assim, não diria especiais, mas que tem uma atenção diferenciada. Sabe? Não uma plaquinha que tu vai botar ali 2, 3 LEDs e sair ligando. Então, aqui eu estou gastando muito tempo, inclusive, eu comecei, olha para vocês terem uma ideia, eu comecei em setembro, tá certo que eu não trabalho todos os 40 horas nesse projeto, né? Eu trabalho menos. Comecei em setembro e estamos agora chegando em meados de outubro, a gente está finalizando a etapa de requisitos, porque tem muito detalhe, então escolhendo o material que vai fazer a placa e muitas outras coisas. Beleza, Gabriel, já levantei todos os requisitos, agora tem que partir para o esquemático, né? Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês.
primeiro o que é multi-sheets, né? Cada esquemático, cada folha, eles chama-se sheets, e um multi-sheets são, por exemplo, quando tu tem uma placa muito grande. Eu vou fazer, por exemplo, uma MCU, sei lá, não me vem nenhum exemplo agora na cabeça, deixa eu ver se eu tenho aqui aberto. Por exemplo, ó, esse projeto aqui, chama de MB355, é um projeto do TT. Eu posso mostrar para vocês até aqui um pouco, mas não muitas informações. Mas, por exemplo, aqui temos 6 sheets. Quando é que eu faço isso? O projeto é muito grande, então tem uma folha para RF, uma folha para MCU, uma folha de overview do projeto, né? Extensão dos conectores, uma folha para alimentação, outra para gravação, que a gente utiliza o ST-Link, e aí as placas, né? A gente foi fazendo, eu fiz 2 placas aqui, por isso, inclusive, uma se chama PAP. Mas beleza, e aqui eu posso mostrar para vocês um artigo que eu estou desenvolvendo. Não sei se a Vitória está aí, acho que ela não ia poder participar, mas é uma colega do ITT. Nós estamos desenvolvendo um sensor para medição de campo elétrico, temperatura e umidade, né? Um artigo isso que a gente está fazendo. Então, por exemplo, aqui, desenvolvi quase todo o esquemático, não está pronto ainda, tá? Mas, cara, uma dica, vai dividindo o teu esquemático por função. No meu caso, eu não quis fazer multifolha, porque tá vendo que uma folha só já cabe tudo? Vou criar vários, né? Mas aí é gosto, gente. Gosto de vocês. Tá aqui um USB, tá aqui um regulador, então eu vou colocando, sempre divido aqui um quadro e o que é isso aqui, tá? Algumas especificações, às vezes é interessante, depende de cada um de vocês. Aqui é um sensor de temperatura e umidade digital, a parte de gravação, tá vendo? Inclusive ele nem tá com, eu não terminei o layout, inclusive não tá com a nomenclatura ainda, né? Depois eu mostro pra vocês como é que faz. A parte de condicionamento de sinal, né? Aqui vai uma área totalmente à parte, onde teve muita simulação por trás disso aqui. Mas parece muito simples. Parece, né? Até eu brinco que quando as pessoas me perguntam, Gabriel, qual é a diferença do mestrado para a graduação? Eu sempre trago o exemplo da instrumentação. Na instrumentação da graduação, cara, tu vai ver várias opções de como fazer medições, condicionamento, várias opções, mas nunca aprofunda. No mestrado, tu vai até o fundo, até do tipo assim, quanto de ruído esse circuito aqui vai me provocar na placa? O que vai acontecer com a resposta se o componente variar tantos por cento da sua tolerância? Cara, assim, é mais intenso o negócio. E esse aqui é a parte do chip mesmo, a gente utiliza o próprio CIP nessa aplicação do artigo. Então aqui é um exemplo, por exemplo, eu tive que fazer esse componente, é um SMA. Não vamos lembrar agora se a gente vai ter ele aqui. Espera aí que eu posso abrir, eu acho que talvez ele tá aqui, ó. Lembra que eu falei, dá para desenhar e criar o componente. Foi lá o Gabriel, criou o componentezinho, fiz um traçado aqui, gente, isso aqui é bem simples, tá? Um traçadinho aqui, botei umas informações, um símbolo porque eu quis. Aí fui lá tu pega o datasheet do componente e vai ler as informações dele. Então, por exemplo, o SMA é 5 furos de tamanho. Aí tu faz uma legenda aqui, né? Uma forma de identificar, não sei se vai dar para ver muito bem, tá? Mas tem toda essa questão aqui. Furos, uma coisa que cuidem, tem uma coisa é o tamanho do furo, uma coisa é a área de coroamento, né? Que é a coroa do furo, ali onde vai ter cobre para fazer contato. Tá? Aqui eu segui as recomendações do fabricante, então cada caso é um caso. Mas beleza, voltando aqui ao nosso medidorzinho. Isso aqui é uma ideia para vocês aí organizarem o seu esquemático, tá? Beleza, Gabriel, eu estou fazendo o projeto, levantei os requisitos aqui, deixa eu voltar para a apresentação, mas preciso escolher componentes. Onde é que eu vou comprar ou escolher esses componentes? Acho que aqui a maioria conhece, mas Digic, Mouser e Arrow são os mais conhecidos. Infelizmente, o nosso Brasilzão aí não é muito favorável no que tange a componentes, né? A maioria tem que ser importado. E um site que eu chamo meio de Coringa, vou ver se eu consigo abrir aqui, que ele serve basicamente para poder procurar onde o chip está comercialmente sendo vendido, né? Então, olha só, vou trazer aqui. Beleza, preciso, sei lá, um LM7805. Dá um exemplo bem clichê.
Então ele vai me retornar aqui aonde eu vou ter esse cara, onde é que eu posso comprar esse cara e o preço dele. Cuidado quando vocês forem comprar componentes, já vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Vamos na Digi aqui, um dos sites que eu falei, né? Caras, fui lá, olhei o componente, nossa, tá muito barato, tá? Alguns, como é que diz? Centavos de dólar? Centavos de dólar, né? Que bom que não quer abrir aqui. Vamos olhar esse aqui, por exemplo. Essa coisa, bem que me falaram, cuidado com a demonstração ao vivo. Sempre dá pau. Mas, Humberto, por exemplo, tu que está sempre acostumado a trabalhar com layout, qual é uma das coisas que tu tem que ter atenção quando vai comprar um componente e vai olhar o preço dele? Então. São bastante coisa, tá? Mas uma coisa que tu tem que cuidar quando tu procura na Digi é saber se no teu filtro botar se o componente, por exemplo, está ativo. Isso é uma coisa importante, porque tu escolher por exemplo, um componente, aí chega na hora de comprar, ele está inativo, por exemplo, ou obsoleto, aí cagou, né? Ele pode ser baratíssimo, mas tu não vai conseguir depois comprar ele para botar, né? Isso. Já vou abrir, inclusive, aqui já trago um exemplo para vocês. O Cassiano comentou bem ali nos comentários a questão da quantidade mínima, né? Tu faz a tua cotação, por exemplo, e ele é 1 centavo de dólar. Se tu comprar 10 mil. Se tu comprar uma peça, aí ele é 30 centavos de dólar. Gente, ó, eu já vou mostrar esse exemplo na prática para vocês, das duas coisas, seja a quantidade mínima, seja o produto ativo ou não. Mas cuida com a disponibilidade comercial, como a gente falou, e alguns detalhes. Quando tu vai escolher um componente, cuida muito, vai no datasheet, te aprofunda nele, sabe? E principalmente se é um negócio assim, isso é um exemplo que eu vou contar para vocês. Eu tô com uma caixinha aqui, não sei se dá para ver a minha câmera, talvez dê, né? Tá, beleza. Eu trouxe uma caixinha de placas que eu fiz lá. Se vocês puderem, olhem na minha câmera aqui. Vai ter que desabilitar o embaçador do fundo. Ou desliga a apresentação, talvez, também. Deixa eu desabilitar acho que é um negócio da... Efeitos na tela aqui. Sem efeitos, aplicar. Beleza. Vamos ver só o meu quarto aí. Cara, essa plaquinha aqui é um circuito de um step-up, tá? Vou ver se eu consigo dar de repente Tá, ficou pior ainda. Achei que ia ficar melhor. Não, é por causa que tá parecendo muito pequeno por causa da apresentação. Perdão. Cliquem na tela dele também. Beleza. Agora ficou melhor? Espero que sim. Perfeito. Que seja. Cara, isso aqui é um step-up. O step-up foi uma das coisas assim que eu mais passei ódio em toda a minha vida com layouts, porque tem muita pegadinha no datasheet. Usa o step-up, mas tem que ser o capacitor tal, o indutor tal, de tal e tal forma. Geralmente, um plano de ground embaixo do componente, porque esse troço fica chaveando a megahertz. Então, toda uma série de cuidados com esses componentes, principalmente esses conversores, né? Tu olha lá, magicamente, faz 30 volts a partir de 5. Beleza, mas com qual corrente? Sabe? A gente prototipou muitas dessas placas aqui, a teste, porque e eram da Texas, né? Como eles não estão me pagando, eu vou falar um pouquinho mal deles. Cara, tu olhava no datasheet, não, ele atende as specs, a gente precisava de um cara que alcançasse 12 volts, 1 ampere no mínimo, né? Não, alcança todos os datasheets. Aí tu olhava, a Texas tinha umas ferramentas de simulação lá deles. Tu olhava, simulava, não, tudo funciona, beleza. Cara, chegava na prática, o troço não aguentava 100 miliamperes. Então, que isso? Sabe? E a gente foi experimentando e mesmo lendo com atenção, tentando fazer tudo que precisava, não dava muito ok. Então, esses componentes críticos, se tu pode, cara, prototipa eles. Prototipa eles antes, faz separado, testa, e aí tu vai ter um circuito, assim, que eu chamo de circuito na carta, carta na mão, perdão. Que nem esses dias eu perguntei no grupo, alguém tem um componente tal para recomendar? Porque normalmente o cara já passou todas as dores com ele e sabe te dizer um macete. Não que tu não possa procurar ele e tal. Como eu vou tentar demonstrar aqui, se esse negócio abrir, né? Tá difícil hoje.
Bom, vou dar prosseguimento, galera, porque tá um pouquinho muito lento essa... Não sei se é a minha internet ou o que tá acontecendo. Mas, dando prosseguimento aqui na apresentação. Beleza, escolheu os componentes, né? Vamos fazer um checklist de verificação. Terminei lá o meu layout, que nem eu mostrei para vocês. Dá uma olhada se não tem uma net flutuante. O que é net? Para quem não sabe, tá? Vou mostrar aqui para vocês em seguida já. Net é o seguinte, é tipo um atalho, vamos dizer. Por exemplo, peraí, deixa eu fazer aqui. 3v3 é uma net bem clássica. O 3v3 é gerado aqui, certo? Nesse ponto, na saída do regulador. Eu não preciso puxar uma trilha vindo até aqui para conectar nele. Coloco uma net. Então, assim, cuida para ela não estar flutuando. Um pouco a net está aqui, ó, vai viajando. Não está fazendo função nenhuma. Tá? Outra coisa, referência dos componentes. Por exemplo, esse aqui é um componente que eu peguei pronto. Depois eu mostro para vocês. Olha a referência do cara da descrição. Tá aqui no lado, ó. Eu não sei nem que língua é isso aqui. Tá? Mas, Gabriel, por que tu não muda? Já vou mostrar para vocês quando a gente for falar do Bill of Materials, né? Outra coisa, posicionamento dos textos, né? Pô, não vou botar um texto assim, ó, e outro assado. Tá? Não vou fazer umas coisas dessas. Pinos não conectados. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo que não tá conectado? Aqui é de propósito. Eu ainda não fiz a parte do circuito, que é uma alimentação assimétrica aqui que precisa. Mas, volta e meia pode acontecer. E o que acontece se o pino fica aberto aqui, não fica sem nada? Pode ser que, por exemplo, num caso de um on-pop, isso interfira. E aí tu vai para o layout, vai lá fazer o layout e o pino não está conectado a nada. Tá, mas Gabriel, não precisa conectar nada. Bom, daí tu bota isso aqui, ó, que é um generic nowhere. Tu não vai conectar nada mesmo, e aí ele, não, inclusive, não vai indicar que tem uma falha de algo sobrando. Depois eu mostro para vocês o que é isso. Dá uma olhada nas legendas, verifica um pouco da simbologia, né, pinagem e o nome dos nets. Uma coisa que acontece às vezes, tu botou 3v3 como a net, né? Mas, sei lá, foi ligar lá no outro circuito e botou 3v. Não é a mesma coisa. Tá? Então, alguns cuidados. Beleza. Vamos entrar, então, no PCB aqui, no layout mesmo, tá? Aqui dá uma preteada na gateada. Porque, assim, entra um pouco de conhecimento de fabricação. E, para mim, foi onde eu tomei muito pau nisso. Aí, até que eu disse assim, não, eu preciso aprender um pouco mais disso. Aí eu pedi pro pessoal lá me ensine. Comecei a incomodar o Celso, aí fiz o curso do Edson Camilo e aprendi um pouquinho mais sobre processo de fabricação, né? Então, de maneira geral, gurizada, duas regras muito fundamentais, que é a espessura da trilha, né? E deixa eu abrir um projeto aqui que tenha um circuito, tá? Isso aqui foi um negocinho bem simples que eu fiz hoje com um cara. Ele me pediu. É um conector, um resistor e 3 LEDs, tá? Por exemplo, aqui, nesse caso aqui eu nem ajustei valores, tá? Porque ele não precisava. Cara, muito simples. Uma placa de 20 por 20. 2 centímetros por 2 centímetros. Coisas importantes no áudio, né? Vocês notaram que tem duas visualizações. 2D, onde eu vejo os layers, as camadas, né? Já explico o que é layer também. E um 3D. Tá? Beleza. Design, regras. Aqui vem uma coisa muito importante, tá? Que é a espessura da trilha. Gabriel, tu tem que definir o mínimo, o preferido e o máximo. Gabriel, mas eu tenho trilhas de circuitos digitais, que é do meu MCU, e tenho trilha da alimentação. Por exemplo, a trilha da alimentação é 1 milímetro, um dedão quase, né? E a trilha do sinal digital é, sei lá, 300 micron, uma coisa muito pequena. Cara, tu pode criar classes, né? Associar as classes, por exemplo, classe de trilha de alimentação. Aí tu vai vir aqui e vai fazer por net class. Aí tu vai selecionar a tua net aqui, a tua classe, né? No caso, eu não criei nesse projeto. E outra coisa é o clearance, que também pode ser traduzido como isolamento. Qual é a distância mínima entre uma trilha e outra, uma trilha e um pad? Aqui tu vai colocar, sei lá, a maioria das empresas no Brasil trabalha com 6 mil mils. Acho que é assim. Tá. Ok, pode fazer isso. Gabriel, tu não fez nesse projeto porque, cara, qual era a necessidade? Entendeu? Tudo depende da necessidade.
Aqui eu não tinha nenhuma trilha, vamos contar aqui, 1, 2, 3 trilhas, 4 trilhas. Era uma plaquinha muito simples, o cara quer testar uma descarga de bateria lá. Aí vai botar umas cargas com LEDs. Depende do teu requisito, né? Talvez não precise. Tá, Gabriel, beleza. Como é que eu posso dimensionar uma trilha, sendo que eu vou fazer uma placa com, sei lá, se aqui abrir o link, né? Vou passar 10 amperes em 150 graus. Como é que eu sei o tamanho? Qual é a espessura da trilha, né? E nós já vamos ver algumas características das trilhas. Usem ferramentas. Usem ferramentas que nem eu vou mostrar para vocês aqui. Deve estar abrindo em breve. Tá um pouquinho muito lento a minha internet hoje. Senhores, se me permitem, eu vou só conectar meu cabo de rede. Acho que vai dar uma melhoria. Tá, ok. Vou deixar assim, depois assim. Essa ferramenta eu gosto muito, descobri ela no fim do ano passado, ou no meio do ano passado, eu não me lembro agora. Ela é uma calculadora, basicamente, tem muitas funções. Então, por exemplo, assim, vou botar a máxima corrente que vai circular, 1 ampere. Qual é a minha espessura de trilha? Né? Já digo aqui, se acostumem um pouco com as unidades, tem coisas muito diferentes. Aqui no caso, a espessura, ela normalmente é em onça. 35 microns é o padrão. Tá? Opa, deu uma atualizada aqui. Opa. 35 micros. Qual é a temperatura? Vou trabalhar a 150 graus. Aí ele vai te dar a saída, o tamanho do traço, né? E aí tu seleciona, eu trabalho em mils, trabalho em milímetros. Eu trabalho em milímetros aqui, por exemplo. Uma trilha de, sei lá, isso aqui é, vamos ver em micro aqui. Muito pequeno, tá vendo? Nossa, bem tranquilo. Tu pode, inclusive, ele tem a opção, né? Para trilhas internas, trilhas externas, e inclusive também colocar o tamanho da trilha, né? Algumas coisas, às vezes, tu tem que calcular, inclusive, a impedância da trilha, mas aí são projetos bem mais específicos, tá, pessoal? Não é uma coisa que quem não sabe, está iniciando agora, vai fazer, por exemplo. Mas eu vou botar uma de 10 amperes, já mudou, né? 39 micros, 100 amperes, 951 micros, sabe? Já começa a ficar uma coisa um pouco diferenciada, né? Vou trabalhar a 250 graus, já mudou, sabe? Mas assim, de maneira geral, é só uma orientação, um norte para vocês, tá? Bom, tinha falado para vocês também de lugares para procurar componentes, né? E aí eu recomendo esses dois principais aqui, SnapEDA e Octopart. Eu uso muito mais o SnapEDA, porque ele tem muito mais componente do que o Octopart, na minha experiência. Os links não estão abrindo, mas eu espero que abram para vocês. Beleza. Cara, eu quero sei lá, humorista aí. Fazer uma interação, o Maurício não respondeu rápido, mas ok. Quero um resistor de 0805, 4 kg. Esse aqui. 4K7. Tu faz a tua conta, né? Obviamente, e ele vai te retornar. Normalmente, cara, ele vai ter 5 dados possíveis: datasheet, o footprint, né, o esquemático, o footprint mesmo, o 3D dele e um arquivo de simulação. Dá para fazer simulação no Altium? Dá para fazer. Eu fiz, nunca fiz. Quer dizer, fiz na disciplina, mas eu não utilizo nos meus projetos. Eu faço simulações normalmente. Acho que ninguém faz simulação no Altium. É muito ruim de fazer, né? É verdade. Todo mundo fala exatamente a mesma coisa sempre. Dá para fazer? Dá. Fiz? Não. Ó, eu uso o LTSpice, gente. É um dos melhores simuladores que a gente tem, né? Então aqui, ele vem com 2D, 3D, beleza? Aí tu vai baixar aqui, escolhe a ferramenta que tu vai trabalhar e aí tu procura lá na internet como importar o arquivo tal. Porque ele sai no arquivo uma extensão .lia. Aí o Altium tem um algoritmozinho só para abrir isso aí, tá? Beleza. Voltando para a nossa apresentação aqui. Dois sites muito bons, eu uso mais esse daqui, é para achar o 3D, porque assim, acontece muitas vezes no SnapEDA, tu não ter o 3D do componente, e tu quer, e eu vou dizer que é muito importante, principalmente quando tu vai fazer com chinês, ou qualquer pessoa, para a pessoa entender o que tu quer no componente, como é que tu quer a tua placa, sabe? Então assim, o 3D eu recomendo, façam, não é glamour, é necessário.
Eu vou Aqui, além. no caso, Lá a gente faz toda a comunicação de manual, por exemplo, a gente utiliza já o próprio 3D da placa, já dentro na caixinha dele, já que o pessoal da mecânica faz também. Então, é super ótimo. útil, muito mais prático, muito melhor. Né? Eu gosto muito desse site assim, gurizada, porque aqui tu pode baixar não só para o Altium, tu baixa para muitas extensões. Tá, por exemplo, né, aqui só porque eu queria não estava visualizando o componente, que delícia. Mas assim, escolhi um componente e eu quero baixar ele. Tu tem como configurar aqui. O Altium, ele normalmente vai trabalhar com .step, que é um formato de componente 3D. Tá? Ele tem suas praticidades, é levezinho, é arquivozinho, baixa, importa ali, até mostro para vocês. Vamos voltar pro Altium aqui, ó. Esse carinha, por exemplo, ó. Isso aqui é um 3D, ó. Na visão 2D, é só isso aqui, é só uma linha de mecânica, tá? Já também falo daqui um pouco sobre o que é isso, mecânica. Mas no 3D, ele é tudo isso aqui. Bah, Gabriel, mas eu notei que tu colocou em cima e ele deu colisão, olha aqui, ó, parece que tá batendo uma coisa na outra. Sim, e vai dar mesmo, pessoal. Porque nesse caso, eu estou usando um 3D que não está integrado a essa biblioteca. Lembrem, o KRE, por exemplo, que nós vimos aqui, ele vai ser... Deixa eu abrir... Acho que é esse aqui. Ó, o KRE esquemático está aqui. Ele está integrado com aquele componente que vocês viram, que é esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui. E ele teria o 3D dele, que é esse cara azul aqui. Eu posso fazer tudo integradinho e ele não vai dar esse erro. Mas como é um 3D, caras, não vai fazer muito efeito assim, sabe? Ah, deu colisão. Aí tu vem aqui, ó, deu colisão, né? Só que eu queria mostrar aqui, ó. Pronto. Acabou a colisão. É só uma forma do Alt ignorar os erros, tá? Mas depois eu mostro para vocês como é que faz uma coisa chamada DRC, que é bem importante. Beleza? Painelização. Tu fez uma PCB, como essa aqui. Tu vai fabricar uma placa só? Beleza, tá pronto. Tu vai fabricar várias placas dessas, tu faz um painel. Tu vai montar ela numa montagem automática, tu faz uma painelização e bota o fio inicial, que são furos de orientação. Não é bem furos, né? Mas são pontos de orientação, para que a máquina possa entender onde é os limites da placa. Então, assim, eu não vou ter como mostrar para vocês aqui um painel, mas de maneira geral, sendo bem sério para vocês, a maioria dos fabricantes faz o painel. Tá? Então, a maioria das vezes eu faço a placa, mando para eles, a gente discute qual é a melhor forma de fazer o painel, porque o painel vai afetar também na hora de fazer o stencil, né? E aí o próprio fabricante faz para nós o painel. Seguindo, bom, algumas especificações de uma trilha de PCB, né? Ela vai ter algumas coisas como comprimento, que ela pode ser em mils, que nem eu mostrei para vocês, ou milímetros. A tradução livre seria peso, tá? Mas aí é algumas características da trilha, se ela é 1 onça, 2 onças ou meia onça. Cada onça é 35 microns, tá? A espessura, que nem eu mostrei para vocês, seja ela em milímetros, e a largura da trilha, que é o que eu mostrei a ferramenta para vocês que fazia isso. Beleza. Gabriel, só existe esse tipo de trilha aqui? Vários. Tu fez todas essas? Não. Porque assim, ó, o que normalmente eu faço, né, eu acho que o Humberto também compactou disso, trilhas through-hole, né, que tu atravessa a placa. Tem trilhas que não atravessam, são trilhas chamadas blind. Tem essas outras trilhas que é, por exemplo, Bird, que é no meio da placa. Você está falando vias, no caso, né? Isso, perdão, pessoal, vias. E tem outras vias mais diferenciadas, como microvias. Imagine o seguinte, vou dar um exemplo bem tosco. Tu vai dormir, né? Tu e a tua guria lá, ou teu namorado, seja, tanto faz. Tá frio. Quantas cobertas tu vai botar? Vou botar a coberta, um edredom, depois eu boto isso, depois eu boto aquilo. A minha namorada bota muita coisa. Imagine que as camadas de uma placa é exatamente isso. Tu tem um cobertor de FR4, né? E aí, entre o cobertor de FR4, tu coloca uma outra coisa, uma camada de cobre. Aí tu bota mais uma FR4. Placas dual layer, né? 2 layers. Tu vai ter um FR4, cobre em cima e cobre embaixo. Acabou.
placa 4 layers, aí já começa a complicar. Porque o que acontece? Tu tem uma PR4, tu tem... deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui para ficar bem simples. Ó, vai dar. Se eu souber usar a ferramenta, né? Tu tem aqui PR4, aí aqui tu vai ter cobre de novo. Beleza, aí aqui tu tem mais uma PR4 e mais 2 camadas de cobre. Isso aqui seria 4 layers. Tá, mas como é que tu vai colar uma coisa no outro? Aí vem um material intermediário, que a gente chama de... agora eu não lembro se pré-peg é o tipo de material ou se é o nome da camada. Não vou me recordar. Te lembra, Roberto? Quantas camadas vocês usam aí no ITT, Gabriel? Cara, no ITT a gente não fabrica mais do que 2 camadas, né? Até tem como fazer, mas é bem difícil. O pessoal tá aprimorando a técnica. Mas eu normalmente faço placas de 4 layers. Então tu tem que usar uma camada intermediária que é chama-se pré-peg. Tá? Só agora eu não vou lembrar se pré-peg é o nome da camada ou é o material. Agora não me recordo de cabeça. Certo. Telinha em branco aqui porque eu queria mostrar umas coisinhas para vocês. Deixa eu achar a tal da apresentação. Achei aqui. Beleza. Cara, algumas placas então, para vocês darem uma olhada. Espero que esteja visível. Essa placa aqui, ela é um emulador de 4 a 20 mAh. A gente usa para testar sensores, emular sensores, perdão. Acho que agora está melhor. Tá. Então aqui é totalmente true hole, totalmente componentes que vocês estão muito acostumados. Tá? Ele é só um layer, né? Como vocês podem ver aqui. E aqui, eu queria ter uma câmera, aquele negócio de anel de luz lá, esqueci o nome. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que o ITT está se aprimorando. Ó. Por exemplo, o Samuel, que é também um mestrando e funcionário do ITT, fez a plaquinha, totalmente em cobre, tá? Mas como é que tu coloca aquela cor verde, aqui é a máscara, né? É todo um processo. Essa aqui, por exemplo, foi a primeira máscara que nós aplicamos. Então, ela nem ficou muito boa. Ela não dá para ver por causa do vídeo, mas ela ficou toda enrugada. Eu espero que talvez dê para ver. Mas assim, o ITT ele tá avançando bastante. Para vocês entenderem, né, um pouquinho, tem toda uma implementação do projeto do ITT. Ele está em implementação, ele não está pronto. Então, cada vez mais, tu vai tendo mais funções. A ideia é que tu possa fazer placas de multilayer bem tranquilo. Quantos layers existem? Muitas. Eu nunca vi mais do que 4, mas existem até 16 layers. Placas muito, muito, muito extensas. Né? Tem uma de 4 layers para me mostrar aí, Gabriel. Eu não posso abrir o projeto, mas eu posso mostrar a placa, curiosamente. Né? Essa aqui foi uma plaquinha que eu fiz. Ela vai uma anteninha nessa região, uma antena impressa. Tá? Vamos ver se melhora aqui a visualização. Tá, aqui nós usamos um projeto de referência, eu fiz mais uma engenharia reversa do que qualquer outra coisa, de uma placa da ST. A gente pegou a placa da ST, modificou ela como a gente queria para a nossa aplicação, tirou o componente, colocou outras coisas e fabricou ela. Então, assim, o design estava pronto? Estava, boa parte estava, mas eu tive que mudar muita coisa, eu tive que tirar muita coisa, entender como que o cara projetou a placa para me poder mexer e não fazer cagada, né? Tá. É porque aproveita a pinagem, o barramento, fica tudo alinhado certinho, né? Não precisa se preocupar com ficar alinhando o barramento. Poderia, né, Humberto? Mas daí o que aconteceu? O pessoal mandou reduzir o tamanho da placa. Ela era 70, mandaram passar para 65. Aí lá vai, tu tira o conector, refaz todas as trilhas. Cara, essa placa aqui, ó. Tá vendo que ela é bem grandona? Isso aqui, eu vou mostrar para vocês 3 placas que são do mesmo projeto, o Intelligent Factory, que a gente foi modificando. Essa é a primeira placa. Ela foi projetada para conectar... Tá vendo que ela nem tem muita coisa. É basicamente conectores, jumpers... Não sei se vai ficar muito bom. Jumpers é isso. Não tem muita coisa. Nem alimentação... e um step-up. Para passar raiva, né? Ela aqui era para multiprotocolos analógicos. Então, por exemplo, eu podia trabalhar com 0 a 10, 4 a 20 mAh, agora não me lembro mais quais eram os protocolos, mas podia ser tensão ou corrente. Então ela foi bem grandona. Foi no início do projeto, primeiro ano. Aí, beleza, batemos o martelo, só vamos trabalhar com 4 a 20. Então vamos lá, vamos produzir uma plaquinha menor, mais bonitinha. Tá?
Aí qual foi a questão toda aqui? Que tem um detalhe. O step-up projetado, que foi o mesmo daquela placa ali. Aí aqui nessa placa nós realmente trabalhamos em condições estressantes. A gente viu que o step-up não aguentava o que especificava. Aí que tem aquele problema que eu falei para vocês. E outra coisa, surpresinhas. Estão vendo esses capacitores aqui? Conectamos os sensores, beleza? Aí um dia o Gabriel estava fazendo umas medições e viu que os valores estavam meio variando. Viu? Que loucura. E aí deu na telha, disse assim, cara, mede no osciloscópio. Abriu o osciloscópio. E aí eu comecei a ver o seguinte, a alimentação do sensor. Olha só que curioso. É um sensor industrial, não vou falar o nome da empresa porque é muito próximo daqui da gente. A alimentação era de 11 a 33 volts. Mas quando tu alimentava entre 12 e 16, entrava em uma espécie de ressonância dentro do sensor e a saída começava uma ruideira. Não era um sinal DC contínuo, era muito e muito ruído. E aí ficava aquelas medidas estranhas. E aí, como a gente tem muita sorte, a gente alimentou com 12, no meio da faixa problemática. Então, quando eu descobri esse problema, a gente começou a adicionar esse capacitor. Como a gente já sabia, vamos ter que fazer uma nova placa porque o projeto desse step-up não está legal e teve esse problema dos filtros, vamos soldar na mão aqui mesmo, roda lá, porque estava numa fase de piloto e depois a gente faz uma versão final. Tá, aí entra uma coisa que eu insisti, tá? Saibam dar o crédito para vocês também, gurizada. Cara, não vou meter um projeto de um step-up sem testar ele. Vamos prototipar ele antes. Gastei um mês quase prototipando. Um mês não, umas 2 semanas, prototipando vários circuitos que a gente foi estudando, simulou, na simulação funcionava. Agora vamos meter na prática. A gente metia, soldava, fazia a plaquinha, né? Inclusive está aqui uma das plaquinhas protótipos. Inclusive usei até no meu TCC, depois que ficou pronto. E aí eu cheguei no circuito que funcionava. Beleza, esse circuito eu trouxe para essa versão aqui. Essa versão já é bem mais completa. Tem aqui os conectores para sensores digitais, analógicos. Ela conecta uma placa MCU, tá? É uma MCU da Texas. Então ela faz isso aqui. Podia ter sido tudo uma placa só? Podia, mas aí entra questões de projeto. O pessoal não queria ficar com essa vermelhinha. Queria vir um novo chip, que é o da ST, que eu mostrei para vocês na placa branca, né? Aí já mostra mais um desafio. Aí que é a parte de alimentação, eu fiz 2 step-up. Aí vai um recurso, gurizada. Um step-up alimentava os sensores analógicos. Mas o que eu fiz? Eu vou deixar um circuito de backup. Um outro step-up, um circuito pronto. Uma coisa chamada circuit breakers, que não é a mesma coisa que jumper. Circuit breaker é uma trilha que ela é interrompida no meio, que tu solda ela para juntar ou não. Então assim, essa placa tem duas fontes de alimentação. Uma está sempre operando. Deu pau, eu vou lá, tiro ela do circuito, conecto outra e continua funcionando. Então eu não perco uma placa porque um step-up foi pro saco, por exemplo. Então tem uma placa reserva. Alguns cuidados, tá? Aqui trabalham em trilhas de alta frequência, em cerca de gigahertz, então teve toda uma questão de instrumentação para cuidar isso aí. E aí vem uma coisinha curiosa. Beleza. Gabriel, tu mostrou que essa placa vai substituir a vermelha. A gente está nessa fase no projeto. Só que inicialmente o gurizada não quer fazer isso. Eles querem trabalhar com o sistema que está rodando e implementando o outro. Então eu tive que fazer uma coisa que eu chamo de sanduíche, que é desenvolver a placa para trabalhar paralelamente com a vermelhinha da Texas. Tá? Depois vai sair a Texas, vai ficar só a azul, só a branquinha. Mas foi um negócio que eu tive que fazer. Então assim, tu vai lá e pesquisa WB55ST. Tu vai ver que é muito parecido com esse layout. Realmente é. A gente fez uma engenharia reversa. Só que, cara, aí tu tem que adicionar um conector na parte de trás para encaixar na Texas, que vai encaixar no teu shield. Isso aqui, essa placa entregadora é um shield, basicamente, né? Então, algumas questõezinhas, né, como essas. Beleza, vou voltar aqui para apresentar e agora trazer um pouquinho de comercial para vocês, né? Que também é muito importante. Checklist de verificação do teu layout. Aqui. Dá uma olhada em conexões abertas, espaçamento mínimo entre trilhas, se está obedecendo clearance, a serigrafia, cuida muitas vezes isso, tá? Pontos de policiais, pontos de teste. Acabei não mostrando, mas aquela plaquinha azul que eu fiz tem vários test points para medir tensão no meio do caminho. Faz isso, cara, vai te ajudar, tá? Pensa que saco tu pegar um osciloscópio e tá colocando no meio do pino do componente.
Não dá, às vezes não tem como acessar. Então, cria um ponto de teste, que é um furo em um pad, basicamente, onde tu pode colocar a ponteira do osciloscópio e medir facilmente. Isso é uma dica, assim, muito útil. Tá, Nem que beleza. seja para prender o terra da garra jacaré Isso, do osciloscópio, que é um saco, tem que achar um terra depois. Ó, essa placa aqui, Ali. essa placa aqui, deixa eu pegar uma caneta. Ó. Essa placa aqui, ela tem isso aí que o Humberto acabou de falar. Não sei se dá pra ver na minha foto aqui, ó, na minha câmera. Tem uma região só para encostar o ground das ponteiras. Tá? Beleza. Seguindo aqui. Ah, e aqui uma partezinha para medir tensão. Ó. Não sei se dá para ver. Tudo bem. Bom, só para nós finalizar essa parte aqui, o Altium tem uma ferramenta muito útil. Chama-se DRC. Terminei o layout, Gabriel. Como é que eu sei que tá bom? Tá certo? Não tem erro. Vai em Tools, Design Rule Check. Dá um OK aqui. Ele vai dar uma tela branca e vai vir para essa tela aqui. Não, acho que não está aparecendo, Gabriel. Não sei se é só para mim que não está aparecendo ou para mais alguém. Então, ainda estou na tela de checklist de verificação. Beleza. Já sei o que eu fiz. Eu compartilhei uma tela específica, o arquivo, e não a tela em si, né? Beleza, agora vocês estão vendo. Bom, gente, olha só, essa placa aqui, então, ela tá com 0 erros, tá? E aqui eles têm esse tipo de erros. O clearance, curtos-circuitos, trilhas não roteadas, furos, se eu criei uma antena sem querer. Vamos fazer um negócio errado aqui, ó. Por exemplo, vou apagar o plano de ground. Não tem mais plano, vai faltar o ground aqui. Roda o design de novo. E já vai dar pau, ó. Ó, já deu 11 erros. 11? Deu 11. Ok. Apontou 3 trilhas não roteadas. Aí tu vai olhar qual? Ground, entre o pad tal e o pad tal. Clica aqui, ele vai lá no circuito, ó. Ah, tu não roteou daqui pra cá. Não, beleza. Cara, isso em placas gigantes é fundamental. Tá? Fundamental mesmo. Bom, Gabriel, vou fazer uma placa, até pelo tempo, vou dar uma acelerada aqui, gurizada. Vou fazer uma placa. O que eu preciso mandar para fabricar? Boom! O Altium tem quando tu fez o esquemático, tu vai lá em Export, Bill of Materials. Ele vai exportar uma planilha, tá? Cheia de itens ali, com descrição e tudo mais. Deixa eu ver, assim, ó, vou tentar na corrida abrir para vocês aqui um projetinho, uma boom, só para vocês verem a cara da boom. Placas. Vamos achar aqui. Só que eu queria, eu não achei. Tá. Documentos de orientação. Eu, Gabriel, gosto de escrever um documento e explico pro cara tudo que eu quero. Tá? Tá aqui, ó. Boom. Tá vendo aqui, ó? O que ele vem? Isso aqui eu exportei o formato do Altium, tá? Eu só fui modificando coisas que eu queria. Valor vem default, descrição vem default, designator se é o número da coisa, né? Footprint, isso aqui nem precisaria, tá? A biblioteca de referência, quantidade, e aqui vem a sacada, part number. Às vezes, se tu não preparar bem lá o layout, ele não vai vir com o part number pronto. Aí tu tem toda a mão de procurar. Então eu coloco sempre o part number, tento adicionar essa descrição aqui. Normalmente eu tento colocar links da DigiKey, principalmente para chinês, é batata para não dar problema, né? E algumas observações. Por exemplo, aqui, olha só. Esse capacitor, eu não tenho um part number específico. Pode ser qualquer um que eles tiverem lá. Desde que seja não polarizado, né? Então, cerâmico da vida. Seja desse footprint, essa porcentagem aqui, essa tolerância, 5%, 16 volts. Tá? Um detalhe muito importante, capacitores polarizados como tântalo e eletrolítico, vocês têm que cuidar. Tântalo tem vida útil. Tem lado também. O tântalo, olha a pegadinha do tântalo. Diferente do eletrolítico. O eletrolítico soldou invertido não vai funcionar. O tântalo ele funciona. Por um curto intervalo de tempo, mas vai funcionar. Aí teu circuito tá lá funcionando do nada e parou. O que aconteceu? O tântalo que estava virado parou de funcionar. Arquivos de furação, que é os arquivos de como furar, de furo da placa. Arquivos Gerber, que tem que haver, por exemplo, cada layer, por exemplo, o top é um Gerber. Arquivos de Pick and Place, não vai dar para mostrar para vocês, tá, gurizada? Mas o arquivo Pick and Place é um TXT que diz a posição X e Y de cada componente na placa. Isso é muito útil para montagem automática. O 3D e o Layer Stack Manager. Só para não dizer que eu não mostrei o que é isso. Isso aqui, ó, olha só, eu fiz uma especificação para os caras, ó, falei para eles, ó, especificações.
Aqui é a minha layer que eu quero, eu só trabalhei com full roll, tá? Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4. Aqui ficou as espessuras, tá? O prepeg é dielétrico, lembrei o nome do material. Tu não usa o Draftsman aquele, Gabriel? Não chego a usar, cara. Mas mais uma ferramenta. Especifiquei a cor da máscara, a cor da legenda, o acabamento, o enig. Outra hora a gente fala sobre isso. E o boom, o boom tá em anexo. Deus abençoe vocês. Beleza, arquivos importantes são esses. Na fabricação, gurizada, vai o Gerber, a furação, o Stack Manager, que querem entender, e algumas empresas aqui. Principalmente Laukin, Grifos, Micropress, são grandes empresas brasileiras. Tem outras? Tem várias, mas essas são as que eu mais trabalho. Na China, o Wonderful, Anduin e PCBWay são as que eu mais conheço que a gente já fez placas, tá? Já falo depois de algumas questõezinhas, uns perrengues com a China aí. Montagem, o que o cara precisa? O Gerber para fazer o stencil, o Boom para comprar os componentes, o arquivo de print and place para montagem, o 3D para ele entender. Principais empresas no Brasil: Vego, Global Electronics, Grupo PLE, Fedtech, e os chineses normalmente fabricam e montam. Gabriel, como assim fabricam e montam? Aí vai uma questão. No Brasil, não são todas as empresas que fabricam e montam no mesmo lugar. A maioria das vezes é dividida. Uma fabrica e a empresa B monta. Vamos lá. Então, uma comparação rápida aqui para a gente encerrar. China versus Brasil. Minhas experiências. Prós do chinês. Os caras têm uma capacidade quase ilimitada. Né? Fazem trilhas finas, fazem coisas muito, muito específicas, né? Que nem sempre aqui dá certo. O custo em alta quantidade é imbatível, não tem como comparar. Depois eu trago para vocês um exemplo. Fabricação e montagem juntos, facilita muito. No Brasil, o custo em baixa quantidade para protótipo é muito melhor. Tu tem um controle do processo, pode falar com o cara, ligar para ele, é muito mais prático. E o aprendizado junto ao fabricante. Cara, aqui é importante. Vai fabricar uma placa na China? Eu quero fazer uma placa que uma trilha atravessa a outra. Ele vai fazer. Ele não tá meio quase nem aí. Ele até vai olhar e vai dizer assim, não vai funcionar. Ele vai te falar isso. Mas se tu disser assim, não, toca a ficha, ele vai fazer. O brasileiro não. O brasileiro, cara, tem certeza? Não, mas olha só, nunca fizemos isso aqui. Então tem essa questão, sabe? Contra do Brasil, a capacidade muitas vezes não atende. Por exemplo, essa placa branca que a gente fez, só um lugar fazia no Brasil. Porque tinha um isolamento menor que 6 mil. Fabricação e montagem separada, serigrafia limitada. Olha que troço ridículo. Não pode fazer uma legenda que não for branca ou muito ou preta. Cara, pelo amor de Deus, quero uma legenda vermelha e não posso fazer. Sério, é uma das coisas que eu notei muito. Contras dos chineses, o inglês é horrível, vocês já sabem. Pessoal, peraí que eu vou ter que atender aqui. Desligar, peraí, desculpa. Em compensação, eles não compreendem muito a burocracia brasileira. Aí eles querem meter um jeitinho. Quer ver uma coisa? Eu tinha que fazer 60 placas. Os caras queriam me mandar 60 placas como uma amostra para mim não pagar imposto. Cara, para Unicinos isso não dá, né? Então eles têm um jeitinho, às vezes, assim, de driblar os impostos, muito curioso. Qualquer erro de documentação é fatal, né? Principalmente da importação, já falo. Qual o exemplo daquela placa branca? Protótipo, 6 unidades. Na China, o total deu $1.000, ao real, ao dólar, 5,60, 5.600. No Brasil, 6 deu R$6.000. Bah, Gabriel, uma diferença muito menor, quero economizar, quero fazer na China. Já vai te preparando que tu não vai entrar com essa placa em menos de um mês. No Brasil, a gente conseguiu um mês, na China, normalmente a gente trabalha com 45 dias, um mês e meio. Tá? Então, assim, no nosso caso, protótipo a gente faz no Brasil, quando dá, faz no próprio TT. Lote final, aí já não dá. Olha a diferença em reais de 60 placas na China e no Brasil. Quase o dobro. Aí é inviável. Tá, tem dois depende ali. O que é esses depende? Tem duas formas de trazer placa da China. Frete direto, onde tu vai mandar por um DHL ou FedEx, só que aí tu vai pagar 100% de imposto. Ou importação, que daí tu vai fazer uma empresa terceira, vai fazer o processo de importação, desembaraço, tal. Tu vai pagar mais uns $2.000. Então, dependendo da tua placa, quando é, por exemplo, componente, aqui no ITT, a gente manda vir direto. Manda vir de FedEx, paga 100% do imposto, porque não vale a pena pagar $2.000 para fazer um processo de importação. Tá? Já no Brasil,
aí vai uma questão bem específica. Eu sei que vocês estão em aula e já vou encerrar aqui. Depende do NCM, que é uma classificação de que tipo de placa é. Se é uma placa que nem essa branquinha que eu mostrei, o NCM dela é 18% de EPI. Se é uma placa dessas aqui que eu mostrei, que não tem nada de gravação de firmware, é 10% de EPI. Vai entender o porquê, coisas do Brasil. Tá? Então, depende muito dos impostos, tá? Tanto no Brasil como na China. Mas, assim, regra geral, protótipo faz no Brasil, é melhor, na minha opinião. E lote final, cara, autoprodução na China, inevitavelmente. Referências aqui do que eu tirei, voz da minha cabeça, né? Não, brincadeira, gente, é só um pedinho aqui. A disciplina de projeto de PCI, o curso de projeto de placas com o Edson Camilo, tá? Aqui eu deixo o LinkedIn deles, siga ele, é um cara que sabe muita coisa e um pouco de vivências da lida profissional. Valeu, gurizada. Assim, eu sei que faltou muita coisa, tá? Porque não adianta, eu falei para o Humberto, é um mundo. Eu tive, só esse curso aqui, foi uma semana inteira, 40 horas ali que eu tive. Não tem como trazer 40 horas em uma hora, tá? E aí o foco aqui era fazer a placa pensando já na fabricação, tá? Que é um pouco diferente do que sair fazendo layout. Então, gente, agradeço vocês, estou à disposição para perguntas, sei que o horário também está apertado. A gente que agradece aí, Gabriel, por ter trazido um monte de coisa. Tem algumas informações aí, principalmente essas de mercado, que o cara realmente não vê em aula, né? Isso aí tu vai aprender só na hora que tu começar a passar trabalho com tendo que cotar e cara, essa parte de cotar é tipo assim, ó, às vezes é a que mais demanda tempo, talvez até no projeto, né? Que tu achar o item, decidir, aquilo que tu falou do briefing lá, né? Do cara fazer o briefing todo antes, porque senão tu vai começar a projetar, aí, para ver, como é que tem que ser tal coisa? E aí uma semana de e-mail, não sei o que lá, aí, agora volta no projeto, agora para de novo porque tu não sabe qual é o resto da especificação. Então não adianta, demora um pouco antes, pega tudo, e mesmo assim tu vai parar para procurar alguma coisa. Não tem, ó, uma coisa para vocês. Tu acha que terminou a placa, mandou o arquivo pro cara fazer a cotação, ele te responde amanhã? Não. A maioria das vezes, isso aí é um horror. É um horror. No Brasil, uma semana pro cara te dar um orçamento. Na China, 2 dias ele te dá um orçamento, ou até antes. É uma viagem, cara. No Brasil, uma semana no mínimo. Isso é complicado. Mas então tá, eu vejo que tem pouca gente, acho que o pessoal tá indo na sala aí, da aula, tranquilo. Não, tranquilo. Gabriel, cara, obrigado pelo compartilhamento mesmo, cara. Tá. Se tu puder, eu ia te mostrar só um negócio aqui, que era, não sei se tu tá vendo aí, mas é um negócio aquilo que tu bota, ó, no Draftsman, tu adiciona o coisinha lá do stack, né? E tu pode botar outras coisas também de dimensionamento da placa e tudo mais. Isso sai no PDF direto da placa, tá? Beleza, ótimo, uma coisa que eu não sabia. Para não deixar passar. Ajuda bastante, assim, que tu mete junto com o PDF, entendeu? Cara, não, vamos conversar. Depois aí vou pegar como é que faz isso aí, é bem massa. Não, é bem útil. Mas, cara, de tudo. Obrigado, eu sei que tu tá com o teu tempo atochado aí também. Valeu, começaram a me ligar aqui, mas tranquilo. Mas assim, só para falar uma coisa, complementar o que o Humberto disse. Caras, o Alt agora tá dando para trabalhar em forma online, 2 pessoas editando a mesma placa. Tu sabia disso, Humberto? Como é que é? 2 pessoas conseguem editar a placa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa assim, ó, eu já tentei, tá? Dava para fazer antes, eu já tentei na rede, não era muito bom, tá? Eu tenho usado o Git, tá? E muito bom, integra o Git com o Altium, e aí tu faz os teus commits lá direto, cara, funciona super bem, cara, super bem. Não, sim, eu digo, eu dei uma procurada, o Altium, curiosamente até o mesmo nome que o Office 365, mas é um negócio meio online, assim. Então tá, gurizada, eu vou lá, até mais, agradeço pela oportunidade. Humberto, querendo uma segunda daqui um pouco só de processo, a gente toca a ficha, beleza? Show, vamos querer sim, vamos querer. Valeu, Gabriel, valeu pessoal que foi até agora. Valeu.